pessoas fortes e corajosas, boa noite. E não é vamos juntos para mais uma segunda de recomeços, porque a segunda de recomeços já aconteceu. Vamos juntos para a nossa estreia da nossa série de lives a respeito de vestir a roupa de ir. Isso mesmo. Essa é a nossa primeira live de uma sequência de lives onde nós vamos falar sobre vestir a roupa de ir. Você é capixaba? Ó, tá dando oi pra você ali, Arthur. Aqui no Espírito Santo a gente tem uma expressão que é, ó, já tô com a roupa de ir. Sabe quando você já tá preparado, já tá com aquilo na cabeça, você já está animado para determinada ocasião, para determinado evento, determinada situação, aí você já fala, já tô até com a roupa de ir. De onde você é? Me conta onde você é. Se você é daqui de Vitória, se você é capixaba, de onde você está me assistindo e se você já ouviu essa expressão, já tô pronta, hein? Já tô até com a roupa de ir. Fazendo uma das lives da segunda de recomeços, falando, né, nós estamos falando, se você ainda não viu, corre lá no feed pra você assistir os episódios dessa temporada da segunda de recomeços, né, Tu? Onde nós estamos falando, e já aqui, Patrícia, Tutuber, Marcos, Elza, Pastor César Cândido já está aqui conosco. Todo mundo reunido, convida aí os fortes e corajosos. Joe. É verdade. E aí, como eu dizia, nós lá na segunda de recomeço, nós estamos falando agora sobre 7 erros cometidos pelas pessoas religiosas. E aí, em uma dessas lives, papo vai, papo vem, a live rolando para a glória de Deus. E aí falávamos sobre planos. E essa frase surgiu: o que que me impede? O que que nos impede de já colocar a roupa de ir? Assistindo do ensaio, olha só, irmão. O que que impede? Ei, Eliane, bem-vinda, bem-vinda aqui. O que que já nos impede de colocar a roupa de ir? Eu, como consultora de imagem, como mentora de imagem e comunicação, auxilio muitas pessoas que vêm até mim, Alice. Quero angariar uma nova carreira profissional, vou começar uma nova fase da minha vida. Alice, vou em um evento, com que roupa eu vou? Comumente eu respondo sobre como combinar as cores, sobre como se comunicar de forma assertiva, mas poucas pessoas pensam o que que te impede, o que que nos impede de já estar com essa roupa de ir. Às vezes a gente tem todo o plano armado, se preocupa em como vai se vestir, sabe aquele casamento, aquele evento importante que você já fica lá, ó, bem antes pensando sobre com que roupa ir? Nos nossos planos também. Muitas vezes fazemos planos e já pensamos, né, doutor? Ah, vai ser assim, eu vou conversar assim, eu vou me vestir assim. Mas e quando não dá certo? O que que impede a gente de já vestir essa roupa de ir? E essa frase ficou ecoando na minha mente e daí surgiu uma série de lives falando sobre planos que todos nós, praticamente, quem nunca ou quem sempre, início de ano já começa planejando, fazendo diversas conjecturas do que fazer. Só que aí chega agosto, e aí? Aonde estão esses planos? Onde foram parar esses planos? O que conseguimos e o que não conseguimos? E aí esse desejo surgiu no meu coração e por isso chamei o pastor César, que eu vou chamar aqui para esse bate-papo, para a gente começar falando de um primeiro ponto que é crucial. Muitas vezes a gente já coloca na conta, mas se Deus quiser, não aconteceu porque Deus não quis. Como que é isso? Vou chamar o pastor César, que é o meu pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular. Uma autoridade no assunto quando é para falar da palavra. Quando é para falar da palavra de Deus. E a gente vai bater esse papo, eu já quero te convidar e te pedir. Olha, compartilha essa live na parte inferior aqui da sua tela. Você vê um sinal do lado da interrogação, que é um aviãozinho. Compartilha essa live, porque eu tenho certeza que essa conversa vai ser sensacional. Eu tenho certeza que vai chegar aí e vai tocar fundo no seu coração e te produzir muitas ideias. Vem com a gente, fica com a gente e compartilha. Deixa eu já chamar o pastor César aqui. Vamos ver a conexão. Enquanto isso, já vou compartilhando com mais pessoas, hein? Faz isso também, hein? Já chama a galera, né, Tutu? Já chama a galera pra vir pra cá. Aí! Tudo bem? A gente tinha aniversariantes na sala, pastor. Olha só, chegou aniversariante do dia. Carol! Bem-vinda, Carol. Bem-vinda, Jane.
Todos muito bem-vindos. Já chamando a galera, você já compartilhou essa live? Compartilha essa live. Clica no aviãozinho, chama mais pessoas, porque eu tenho certeza que essa conversa vai ser sensacional. Pastor César, que bom que o senhor está aqui. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, né, Tutu? Seu fã incondicional aqui, Arthur. Ah lá, o seu pastor lá. Bem, Tudo bem. E você, tá tudo bem? também. Ele veio aqui falar com a galera também, Tutu. Mamãe. Veio aqui Isso. falar com a galera. Bem-vinda, pastora Adriana, pastor Rafael, pastor César. Convoquei para a gente começar essa história de já vestir a roupa de ir, falando do que é da conta de Deus e o que é da nossa conta. Eu chamei o meu pastor para vir aqui conversar disso, porque tantos planos a gente faz ao longo do ano, né? Eu faço parte da Igreja do Evangelho Quadrangular e uma das coisas que eu mais acho admirável na estrutura da igreja que eu participo há alguns anos, né? É de Jesus, né, meu filho? É que todos os anos, começando em novembro, né, pastor? A gente começa algo que a gente chama de projeto de vida. Todos os anos nós temos como prática, então há quase 20 anos, todos os anos a gente é convidado e realmente do calendário da igreja, a gente é levado a planejar. Então a gente planeja várias áreas, a gente planeja várias áreas da vida todos os anos. E aí, como eu comentei aqui com vocês, Fortes, fazendo as lives, veio essa frase na minha cabeça. Gente, o que me impede, o que nos impede de já vestir, né, Carol? A roupa de ir. Às vezes as pessoas planejam, eu quero ir com a roupa no casamento, quero casar, já pensa no vestido. Né, filho? O que impede? Aí um dia, meu amor, a roupa de ir. E um dia, não sei exatamente qual, o senhor estava lá zoando a pastora Adriana e falando que o senhor guardava todas as pastinhas do projeto de vida. Eu falei, é isso. Pastor César é um homem de consistência. E que guarda as pastinhas. Tô até aqui com a minha aqui, ó, que esse ano eu guardei a minha pastinha. Coloquei aqui os meus planos todos. Eu dei uma olhada ontem, né, Tutu? No que eu já tinha feito, do que eu não tinha feito. E é disso que vamos conversar. Pastor, se apresenta para os fortes e corajosos e bora começar esse papo? Sim. Eu sou o pastor César Cândido, né? Estou aqui em Vitória há 24 anos já, no estado do Espírito Santo, mas sou oriundo da cidade de Lorena, no estado de São Paulo. Estou aqui e é assim, lógico que as culturas são diferentes, mas a mensagem é a mesma. Então, eu estou servindo ao ministério como pastor. Hoje estou pastoreando na primeira igreja e vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Pastor, eu vejo muito, é muito comum, né? Essa frase, mas se Deus quiser, eu faço. E às vezes, dentro do... Pode deixar ele aqui, meu anjo. E às vezes até no meio profissional, né? A gente fala assim, mas se Deus quiser. E aí, às vezes, até já ouvi alguns olhares do tipo, como assim? Você não vai fazer nada? Tipo, como se pensar nesse aspecto, Porque se Deus quiser, como se a gente se eximisse de uma responsabilidade própria e colocasse tudo na conta de Deus. Como que é isso, pastor? O que a Bíblia fala disso? Vou explicar. Então, o texto principal está em Tiago, no capítulo 4, e a partir do versículo 13 em diante. Então, aqui você vai encontrar uma passagem muito clara falando sobre a vontade de Deus. Então, ele fala assim, ei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, ou lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos, e assim, as pessoas que fazem planos. Agora veja só o que ele diz. Digo-vos que não sabei o que acontecerá amanhã. Então, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Olha o texto bíblico. Porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar que deveis dizer, se o Senhor quiser,
e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Então, a ideia aqui desse texto é a seguinte: é você submeter os seus planos a Deus. Não quer dizer que você não vá ter a ação. Igual, por exemplo, se você tem um plano e você fala assim, não, se Deus quiser, eu vou fazer, e não levantar para fazer, não vai acontecer. Então, esse se Deus quiser é você submeter a Deus tudo. O problema é o seguinte: qual que é o problema que nós temos? Nós vivemos a sociedade que é chamada por muitos autores de pós-moderna. Então, na pós-modernidade, nós temos a aniquilação de Deus. E aí a confusão está aí. Porque, assim, se Deus não existe, que é a base desse pensamento dos dias de hoje, então a vontade dele não deve ser levada em conta por mim. Eu que tenho que ir fazer mesmo e tal. Agora, se eu creio na existência de Deus, muitas pessoas dizem assim, então eu não preciso fazer nada, que foi o que você colocou. Mas não é. O que eu falo para as pessoas? Precisa haver um equilíbrio entre aquilo que eu posso fazer e entre aquilo que Deus pode fazer por mim, entre aquilo que é a vontade de Deus e aquilo que é a minha vontade. Como é que eu encontro esse equilíbrio? Meditando na palavra de Deus, você vai ver que as pessoas, por exemplo, construíram uma cidade. Isso não quer plano. Entendeu? Então, assim, eu vou falar assim, não, se Deus quiser, eu vou construir uma casa. Não. Porque construir uma casa é uma prerrogativa minha, não de Deus. Então, quando você encontra o equilíbrio, você descobre o que eu posso fazer. Igual, por exemplo, eu vi você já retornando à direção do veículo, começando a dirigir novamente, está gravado, está filmado. Na porta da igreja. Então, imagina, você ali parado, se você falasse assim, Deus, por favor, Senhor, dirige esse carro para mim, não ia acontecer nada. Por quê? Porque ali... jeito, olha, se tivesse o jeito, eu pedia então, mesmo, tá? Mas você entende? Aquilo foi você que teve que pegar a direção, ligar o carro e seguir. É isso. Então, assim, como que você encontra o equilíbrio? Aquilo que eu alcanço. No carro não bateu nada. Tô falando, não, o carro bateu deu tudo certo. Turma, o carro bateu da outra vez, tá? Outra vez. Essa não. Quando você pensa nisso, o que a sua mão alcança para fazer? É o que a Bíblia diz, faze-o. O que você pode fazer, faça. Aquilo que você não pode fazer, você vai submeter à vontade de Deus, se Provérbios vai um texto mover, que eu gosto muito de fazer. Entendeu? A circunstância é a seu favor. Agora entenda, o que você pode fazer, você faz. Provérbios, né? Provérbios é um texto que eu gosto muito que fala: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, vem a palavra final, os nossos planos são submetidos a Deus, mas eu sempre falo, mas ao homem cabe fazer planos. Nos cabe, a Bíblia nos orienta, a gente pode fazer planos. E aí, se a gente não consegue fazer esses planos, até o senhor puxou a questão da direção. Algo que eu aprendi e que eu vejo que muitas vezes nos impede de colocar já a roupa de ir, quer seja para construir um relacionamento saudável, quer seja para ter uma postura junto, né, de seguir e caminhar junto com Jesus, quer seja de mudar de emprego, o que trava é o medo. A direção, que o senhor trouxe o exemplo, é um dos meus planos para 2024, né, efetivamente ser uma motorista. Aí, prima, ó, aí, Jane, ó, plano concreto, mas não vai ser domingo, sábado que eu vou para Viana, não, tá? Pode parar. Calma aí. Mas um dos meus planos efetivos é esse. E aí eu fui olhar para isso. Por quê? Muitas vezes, como eu disse aqui da roupa de dias, a gente tem um projeto. A gente, no caso da carteira, eu sou habilitada já há quase 10 anos. Tem o automóvel, tem a roupa de... Tem todo o cenário montado para fazer. Mas o que faz a pessoa não fazer? Eu fui descobrir que o que me limitava a fazer era muito o medo. Quando eu passei a olhar com mais detalhe para esse plano, quando ele virou realmente um plano, eu olhei para ele e falei assim, eu percebi que eu tinha medo, por exemplo, de atrapalhar as pessoas no trânsito. Eu percebi que tinham vários medos que estavam associados ali, machucar alguém, atrapalhar alguém. E aí eu vejo que isso é algo, o medo é algo que nos impede de já, como o bom capixaba diz, já vestir a roupa de ir. E eu vejo que a Bíblia, né, pastor, também traz muitos ensinamentos para nós com relação a como lidar com o medo, porque o medo é natural, não é? Sim.
Medo todos nós sentimos. A questão é, de novo, a mesma avaliação. O que difere o ser humano dos animais? É a capacidade de raciocinar. Então, durante o período de medo, você vai raciocinar se aquele medo é pertinente ou não. Por exemplo, se você for andar numa roda gigante, de qualquer maneira, você vai ter medo. Porém, você acredita que andando não vai te acontecer nada. Aí você vai e anda na roda gigante. Então, você supera o medo e faz aquilo. Um exemplo de roda gigante que é de diversão. Então, para qualquer coisa na sua vida, na minha, você tem que avaliar. Esse medo tem lógica ou não? Por exemplo, se você tem medo do escuro, por que ter medo do escuro? Entende? Aí você vai raciocinar. Pois por que eu tenho medo do escuro? Aconteceu alguma coisa comigo no escuro? Eu tomei um susto? O que foi? Então eu posso ter uma luz, eu posso ter uma... Por exemplo, tem gente que só dorme com a TV ligada, porque tem medo do escuro. E assim por diante. Então, a questão é, eu tenho por que ter medo? Então, quando você se pergunta, o Augusto Cury, que é um autor que eu gosto e é bem contemporâneo, ele fala que você tem que fazer a mesma coisa como se fosse montar um texto. Veio um pensamento para você. Você tem que duvidar, criticar e determinar sobre ele. Então, se, por exemplo, se a causa de você não fazer é um medo, aí você vai falar, por que eu tenho esse medo? A primeira pergunta. A segunda, esse medo é justificável? Você pega o seu exemplo, que agora vai ficar só sendo o seu, não vai ter jeito. Você é saudável, se comunica bem, consegue se locomover, consegue ter noção de distância de tudo. O seu medo de dirigir ou de tomar a direção, o volante, tem justificativa? Aí você vai se questionar. Será que tem fundamento? Será que não tem? Quando você chegar à conclusão final de que realmente é uma coisa que não tem a ver com a realidade, aí você supera o medo. Agora, se você, em algum momento da sua vida, não duvidar, criticar e determinar, se você aceitar o medo, você não faz nada. Você não sai de casa, você não come, você não... Eu vou te dar um exemplo. Eu acho muito perigoso a panela de pressão. Misericórdia. É um perigo. A minha esposa tem 3 panelas de pressão. Ela faz arroz na panela de pressão, ela faz chuchu na panela de pressão, ela faz feijão na panela de pressão, qualquer coisa. É uma Masterchef da panela de pressão. Da panela de pressão. Eu quero dizer que eu faço pipoca na panela de pressão. Depois, pastor, eu conto para a senhora. Tem essa técnica também. Entendeu? Então, assim, eu olho para aquela panela de pressão e falo, olha, toma cuidado com essa panela de pressão. 2, 3 panelas de pressão ao mesmo tempo, entendeu? Aquilo eu acho muito perigoso, panela de pressão. Mas, assim, agora, quem está acostumado a lidar e está cozinhando todo dia, não vê perigo. Então, às vezes, isso é só fruto da nossa mente. É verdade. Desconhecido, né? O senhor me fez lembrar um outro ponto. Dentro do contexto da imagem, né? Da imagem, da comunicação, é muito comum a pessoa vir, eu quero descobrir as minhas cores. Aí a gente vai lá e descobre todas as cores que a pessoa fica bonita, a cor que orna, e aí monta toda a indumentária para a pessoa ir, por exemplo, num evento. Vai num evento, existem muitos eventos de networking e tudo. Aí chega lá, a pessoa não consegue conversar, não consegue se comunicar bem. Embora a roupa ela seja um quebra-gelo, ela consiga fazer com que as pessoas se aproximem mais, com que passe a imagem de credibilidade, de responsabilidade, porque vai para um ambiente novo, quer demonstrar. Afinal de contas, a roupa ela precisa traduzir aquilo que a gente quer e aquilo que a gente é. Mas muitos momentos, o que trava, mais uma vez falando do medo, é o quê? Eu consigo comunicar de forma não verbal com a roupa, mas o meu verbal está travado. Muitas vezes porque eu tenho medo de falar com as pessoas. E aí, eu não estar falando, não conseguir falar, é só a ponta do iceberg. Por trás dessa dificuldade, não faz eu não consigo me comunicar. Mas será que por trás disso não está a vergonha do julgamento das pessoas? O que vão pensar do que eu falar? Será que eu vou falar direito? E aí, muitas vezes, esse medo do julgamento faz com que a gente até vista a roupa, mas não consiga, de fato, desfrutar disso. E o que eu fico pensando muitas vezes a gente até tem uns planos, né? Início de ano, que a gente está em agosto aqui, ainda tem uns meses pela frente que eu acredito que ainda dê tempo de olhar para o plano e ainda fazer alguma coisa, repensar um plano. E aí eu vejo uma outra questão também que atrapalha na hora de falar de planos, é a própria desorganização.
como eu comentei, né? Quando eu vi, eu falei, poxa, eu vou chamar o pastor César pra gente conversar disso, porque o pastor César é um homem organizado, ele guarda tudo. Mas eu tenho estudado também sobre a desorganização e eu tenho aprendido sobre estudos e livros que a desorganização, muitas vezes, ela tem por trás a descrença. A descrença de que algo vai dar certo. E a Bíblia também nos ensina muito, né, pastor, com relação a acreditar. O que é essa fé? O que é esse acreditar? É quando você pensa assim, eu posso fazer. É isso. Isso falando de nós, como seres humanos. Você veja que as pessoas têm muito medo da rotina. Igual, por exemplo, as pessoas falam assim, eu não gosto de rotina e tal. Mas o que faz você ser firme e constante, você chegar nos seus objetivos, é você estabelecer uma rotina. Isso não significa que pessoas não possam quebrar sua rotina. Por exemplo, você pode estabelecer assim, olha, no domingo eu quebro a minha rotina. Ou numa segunda-feira eu quebro a minha rotina. Mas os outros dias eu vou permanecer nela. Que aí muitas pessoas falam de foco, que está relacionado com a fé. Lógico que a fé na palavra de Deus é você acreditar naquilo que está escrito na Bíblia. Isso que é a fé. Agora, essa fé nossa, natural, seria você dizer o seguinte, olha, eu vou concluir. Igual, por exemplo, eu sei falar, correto? Eu falo. Então, se eu falo, eu estou conversando, estou falando, aí, quando chego em público, eu travo. Eu sou uma pessoa, não, meu Deus, eu não consigo falar em público. Por quê? Porque ali você vê que ela não acredita que ela está passando uma boa mensagem, mas ela fala em casa, ela fala no trabalho, ela fala em qualquer lugar, mas não consegue falar em público. Então é como se fosse o seguinte, esse pré-julgamento que a pessoa faz de si, ou esse peso que ela coloca nela mesma para dizer assim, não, mas se eu falar em público, será que eu vou agradar? Será que as pessoas vão gostar? Isso, na verdade, é a dúvida, que é o oposto da fé. Então, veja bem, se você sabe falar, você fala em qualquer lugar. Se você sabe, por exemplo, cantar, você canta em qualquer lugar. Se você sabe dançar, você dança em qualquer lugar. É assim, você precisa acreditar que você consegue fazer as coisas, que é igual nós falamos no início. Ah, a vontade de Deus. Poxa, Deus já me deu a condição de falar. Eu estou aqui falando com você. Então eu falo para frente desse celularzinho aqui, igual, por exemplo, eu tenho pastores amigos que falam assim, eu não gosto desse negócio de internet, eu não consigo falar para uma câmerazinha, eu não consigo falar para o celular. Então, no meu caso, eu falo, entendeu? Por quê? Porque eu falo aqui no celular, olhando para vocês, eu falo na frente do público, eu falo em qualquer lugar. A ideia é a seguinte, se você tem mãos, pés, capacidade. Por exemplo, quem tem uma deficiência, a pessoa vai fazer aquilo que ela pode fazer. Você vê, nós temos agora as Paralimpíadas, que é um exemplo para todo mundo. Poxa, se as pessoas podem, com uma deficiência, praticar um esporte, por que eu não posso fazer alguma coisa? Assim, analisando a vida, a ideia é a seguinte, você tem condições de fazer o que as suas mãos alcançarem. Essa que é a minha visão. Eu vejo que além dessa noção, né, que eu só trouxe, olha, eu preciso analisar o que eu tenho em mãos, né? Quais são os meus recursos ali. E entender qual é o motivo. E a Bíblia nos ensina muito sobre isso, a ter objetivos, a ter motivos. Por exemplo, o senhor comentou, eu tenho amigos que também são pastores, ou seja, também creem na verdade do Evangelho como eu e não se omitem a falar sobre a verdade do Evangelho, mas não falam para uma câmera. Aí, se a gente for aprofundar, a gente vai encontrar vários outros motivos. Mas o senhor, por exemplo, eu sei que o senhor já comentou, é do seu motivo. Eu quero deixar registrado. Então, se o meu objetivo é deixar registrado, o celular é o meio pelo qual eu vou fazer esse registro. Então, quando a gente entende esse motivo, e muitas vezes eu vejo, né, principalmente que no nosso meio cristão, existe essa questão de, não, eu creio em Deus, e como se fosse eximir mesmo essa responsabilidade individual que o senhor trouxe. Olha, se eu já estou enxergando que Deus me capacitou dessa forma, e se eu usar como comparação pessoas que não nasceram com essa mesma possibilidade estão fazendo, isso já me gera um motivo de fazer melhor, não é? Essa questão dos planos do início, a gente estava falando, a gente tem lá a nossa cartelinha, o ano todo, né, que a gente escreve lá. E quando a gente pensa em projetos e planos, eu não sou a pessoa mais planejadora. Isso é até algo que eu tenho repensado muito na minha vida e eu vejo, como a gente deu exemplo aqui, do que trava muitas vezes a comunicação. O desconhecido, o novo.
o medo do julgamento, o medo do novo, as crenças, tudo isso vai ter relação com isso. Mas, e quando a gente olha também, né? Quando a gente, às vezes parece regras de autoajuda, mas que também fazem muito sentido. Ah, eu preciso me aproximar disso que eu tenho como objetivo. Eu vou esquecer, assim como a oração. A gente ora, conversa com Deus continuamente a respeito dos nossos anseios, dos nossos desejos, das nossas petições. Então, da mesma forma, quando a gente coloca um plano, eu quero iniciar uma nova vida profissional. Então, me ensina aí, Alice, como que eu vou me vestir. Mas se esse projeto já não estiver enraizado aqui no coração, ou se já não estiver frutificando dentro, você pode colocar a melhor roupa que pode sim te aumentar a sua coragem para poder falar, pode sim te abrir portas, porque a comunicação e a roupa abrem portas, mas se isso já não começar a fazer sentido. E uma maneira é já ir se aproximando disso. Esses dias eu fui... O Arthur, como acho que boa parte de vocês já sabem, ele tem síndrome de Down. Então, a gente precisou comprovar, diante do trabalho do meu esposo, que o Arthur, que ele fazia os acompanhamentos e que o Arthur tinha a síndrome. E aí ele foi indagado com relação ao Arthur ainda ter a síndrome. E aí também conversando com um colega de trabalho que também tem uma deficiência, ele falando que a médica, né? Uma médica virou para ele e falou assim, mas você ainda tem a deficiência? E ele riu, achou uma pergunta estúpida. Eu falei assim, olha, eu também acho essa pergunta muito estúpida, né? Porque é uma deficiência genética e tudo, mas se eu disser que não pode haver o contrário, eu estaria contradizendo aquilo que eu acredito. Porque eu acredito em milagres, eu acredito em cura divina. Mas não é o que eu me movo em função disso. Depois que eu falei isso para a pessoa, eu fiquei pensando, gente, Deus, eu falei errado, Deus é blasfemei, porque qual é essa relação, né, entre a gente ter a fé e acreditar no impossível, ter a fé no invisível, e essa medida, como você falou no início, do que cabe a nós, né? Então, dentro da lei, nós precisamos apresentar a documentação e comprovar, pegando o caso do Arthur, que ele tem a deficiência. Mas nós cremos que sim, para todas as coisas existe uma cura. Não me movo a partir disso e não avalio com relação a ser curado ou não ser curado. Mas qual é esse ponto de equilíbrio? Quer seja com relação a uma cura, quer seja com relação, por exemplo, a um concurso, a um novo emprego, a um novo projeto, a uma nova empresa. Se a gente fosse dar aqui, passou 3 dicas para alguém conseguir entender, né? O senhor até já falou bastante isso, entender. Se está indo no caminho certo entre acreditar e planejar. Sim. Bom, as dicas que eu posso dar seria a seguinte. Você tem um intelecto, então você pode planejar porque Deus te deu o raciocínio. O que acontece? Quando você planeja, você está exercendo as qualidades que Deus te deu. Se você tem a capacidade, é porque foi Deus que te deu. Qual é o equilíbrio? Se não deu certo, eu não vou ficar preso naquilo. Das suas palavras eu tiro. O que acontece? Você vai levar o Arthur para fazer educação física, você leva ele para fazer atividade física, você faz tudo que você pode por ele. Agora, vamos supor que chega uma parte da cognição dele que ele precisa entender além daquilo. Aí você vai dizer, Senhor, agora aqui é a tua parte. Qual que é o equilíbrio? É você saber que aquilo que você não pode fazer e Deus pode fazer, ele só vai fazer se ele quiser. Então, é aqui que entra o se Deus quiser. Porque o se Deus quiser é algo além de nós. Porque, às vezes, por exemplo, o Arthur é a melhor pessoa que eu conheço. Entendeu? Na igreja, para mim, ele é a melhor pessoa. Não existe uma pessoa melhor do que ele. Ele não precisa ser diferente. Para mim. Entende? Para mim, ele é a melhor pessoa da primeira igreja. Para mim. Porque, assim, a forma que ele trata, a forma que ele se comunica, a maneira como ele une as pessoas em torno dele. Então, para mim, ele é perfeito. Eu não vejo nenhum problema nele. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, é que, às vezes, nós temos um olhar e Deus tem outro. Aqui entra o se Deus quiser. Então, se Deus quiser dar
toda a plenitude de entendimento e cognição a ele, e ele voltar e fazer tudo, como a gente vê eles fazendo esporte, e lutando, e fazendo aquelas coisas todas. Então, isso é uma prerrogativa que não está em mim, mas eu não vou ficar angustiado, igual você falou, não vou ficar com aquilo dentro de mim, remoendo, ou perguntando, ou sabendo por que não. Eu vou fazer o que está à minha distância, aquilo que eu posso fazer. Então, a dica é a seguinte: primeiro, faça o que você pode fazer. A segunda, Isso, pastor, eu vejo que se encaixa, por exemplo, até outros planos. A dinheiro, a relação de trabalho e enriquecer, não é verdade? e aí, a segunda coisa seria a visão assim: olha, aquilo que eu não posso fazer, eu entreguei nas mãos de Deus, então eu vou confiar. E aí entra a fé. A fé bíblica, eu confio em Deus, que no final o melhor vai acontecer, ainda que o melhor não seja o que eu quero. E o terceiro ponto que eu posso colocar, para trazer equilíbrio, é o seguinte: você precisa, assim, relaxar naquilo que você não pode fazer, sabe? Porque o grande problema das pessoas é as pessoas quererem superar limites que talvez Deus não queira que a gente supere. Então, você fez tudo o que você pôde, ótimo, se sinta satisfeito, independente do resultado. Então, você chegou no seu limite, descansa. É aí que entra. Esse ponto do descanso, né, pastor? Que eu vejo que hoje isso traz uma exaustão enorme, esse descanso, entender qual é o descanso da alma, o descanso do corpo. Muita gente negligencia até o descanso do próprio corpo em busca de objetivos, porque essa sede, muitas vezes levado por uma comparação exacerbada, não é verdade? Olha, a internet, isso aqui que nós estamos fazendo, hoje nós poderíamos chamar de a mãe da comparação. Porque aqui nós vamos sempre comparar, né? Porque, querendo ou não, é como se fosse uma revista do passado, né? Que você olha, Eu você que... comparo com uma grande avenida. Antigamente, o limite da comparação era a rua, era a vizinhança. Hoje a gente tem essa avenida que o tempo inteiro está passando gente de carro ali e as E aí, janelas todas abertas para o mundo, né? se você começar a se comparar, você automaticamente vai ter um problema. Mas veja bem, a própria natureza nos mostra. Nós temos um único DNA, uma única arcada dentária, nós somos únicos. Mesmo sendo bilhões de seres humanos, nós somos únicos. Então, a visão aqui é a seguinte: sendo um ser humano único que somos e aprovado pela ciência, nós temos que entender que aquilo que eu vou fazer, o meu toque, a minha forma de falar, a sua forma de falar é única. Então, igual o tom de voz. É difícil, existem imitadores e tal, mas igual 100% é muito difícil. É muito próximo, mas 100% igual é muito difícil. Então, o que você tem que fazer? Valorizar quem você é. Se você valoriza quem você é, você não vai ter essa comparação como um parâmetro. Então, assim, o seu projeto, o seu plano, aquilo que você faz, não é comparando com o outro, porque a partir do momento que você estabelece a comparação, aí você tem um problema, porque a partir daí você vai ser ou menor ou maior, você já não é mais único, você já vai ser menor ou você vai ser maior. Sendo maior, você pisa nas pessoas, e sendo menor, você acaba se sentindo humilhado e inferiorizado. Então, você tem a sua medida, foi o que Deus te deu. E enxergar essa medida. Tem uma frase de uma para a gente caminhando aqui. Se fez sentido para você, você já comenta aqui. Você também já teve aí medo de já colocar a sua roupa de ir para o seu objetivo? Agosto, estamos no dia 26 de agosto. Você já passou o olho aí, ó? Eu tenho aqui a minha pastinha, que estão os meus planos de 2024. Você já viu se os seus planos já estão caminhando, já foram concluídos? Ou você nem tem o hábito de avaliar isso? Coloca aqui para a gente poder saber. A gente já vai para as nossas conclusões finais aqui da nossa live. E aí eu falava de uma frase em uma das lives com uma cliente, uma querida. Ela cunhou essa frase que para mim faz muito sentido. A frase é a seguinte: quando a variável é você, a comparação é o início da transformação. Eu entendo que é natural do ser humano olhar para o outro de alguma maneira, se espelhar. Começa 40 dias de oração. Começa em 30 minutos. A Alexa está me avisando que eu tenho uma live de 40 dias de oração daqui a 30 minutos. O senhor conhece quem é que faz? Ah lá. Começa 40 dias de oração. Começa em 30 minutos. Obrigada, Alexa. Pode desligar, Alexa. E aí é natural do ser humano essa comparação, né? Ver, se espelhar, dentro da PNL fala a respeito de modelar.
Mas é entender que, como o senhor mesmo colocou, nós somos únicos. Dentro da imagem pessoal é o que a gente constrói, porque para o estilo ser autêntico, você precisa encontrar, eu preciso encontrar aquilo que é único em mim para que eu possa traduzir. A roupa, ela é uma embalagem, que ela vai traduzir essa imagem para facilitar. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Pesquisas já mostram há muitos anos o quanto que o não verbal ele vai comunicar muito antes do que o verbal. Só que não quer dizer que os 7% que algumas pesquisas vão dizer que corresponde ao conteúdo sejam desprezíveis. Não, é o que vai sustentar. É o que vai dar a credibilidade, é o que vai dar a segurança. Mas a imagem é fundamental, só que para uma imagem ser autêntica. Quando a gente justamente encontra o que tem em nós, para que a gente possa traduzir. E eu acredito que a gente é chamado para ser imagem. Imagem e semelhança de um Deus que é grande. E essas cores, as formas e todos os recursos de imagem que estão aí servem para traduzir. Me conta aqui, ó. Fran colocou aqui um símbolozinho, ó. Tô feliz. Se você gostou dessa live, compartilha aqui, comenta com a gente para a gente saber. Vamos para nossas considerações finais. Ó, Juliano Pires, você chegou, Juliano Pires? Vai ficar gravada a nossa live. Quero muito agradecer ao senhor, pastor, pelo papo, pela conversa. Acredito muito que nós conseguimos aqui bater um papo, falar muito a respeito de aí. É da conta de Deus? O que é da nossa conta? Se fez sentido para você, vive, compartilha aqui, comenta para que a gente possa saber. E se você também tem um tema para essa semana de lives, da nossa sessão de lives, já vestindo a roupa de ir, desvendando a roupa de ir, coloque aqui. Essa semana a gente também já está confirmado que nós vamos falar sobre esse ano eu serei fitness. Quantas pessoas fazem esse plano? Esse ano eu vou ser fitness. Esse ano eu vou para academia. Mas aí chega em agosto, o plano não se concretiza. O que impede uma pessoa de já não colocar a sua roupinha de ir para academia? Essa semana a gente vai falar disso. Pastor, meus agradecimentos. Muito obrigada pela sua presença e dê um tchau aí para os fortes e corajosos. Faça suas considerações finais. Bom, eu que agradeço. Eu acho você uma excelente comunicadora. Acho Obrigada, que continuar fazendo isso, muito interessante. Você ter uma forma de comunicar bem leve, bem fácil. E eu agradeço ter participado dessa live aqui com você. E assim, para as pessoas que estão acompanhando, tem muita coisa que você pode ler, que você pode aprender e tirar suas próprias conclusões. O que eu gosto de falar para as pessoas é o seguinte: a vida é sua, foi Deus que te deu. Então, viva ela da forma como Deus projetou. E assim você, com certeza, vai ter uma vida abençoada. Às vezes, o que eu falo pode não fazer sentido, como você gosta de falar essa palavra bastante, se está fazendo sentido ou não, mas com certeza aquilo que está na palavra de Deus vai fazer sentido para todos vocês. Obrigado aí pelo convite. E com certeza faremos outras lives. Até que você falou pouco hoje. Eu falei para o senhor. Ele não acreditou. Ele falou que eu não ia ser capaz de fazer uma live de 30 minutos. Eu falei, não, pastor. Pois é. 30 minutos de live. Por quê? A pessoa que gosta de falar, para ela conseguir se comunicar, porque existe uma distinção entre falar e comunicar. Para a gente fechar aqui a história já com o princípio básico da comunicação. A comunicação consiste em uma pessoa que emite uma mensagem e outra que vai receber. A gente precisa de um contexto favorável. E aqui no meu contexto, eu estou dividindo a fala com outra pessoa e tem espectadores. E hoje, daqui a pouco, a gente tem 40 dias de milagre acontecendo. Então, nós precisamos fazer uma live de 30 minutos. E a ideia aqui é lançar sementes para colocar aí, ó, os fortes e corajosos, assim como nós pensando, que afinal de contas, ó, estamos em agosto, ainda dá tempo para a gente pegar os nossos planos. Se você não fez planos, fazer novos planos, porque cada dia é uma nova chance. Nós aprendemos aqui que a nós cabe fazer planos. A resposta final é do Senhor, mas Deus nos dá o direito, condições, cognição, força, coragem para planejar e alcançar. Um grande abraço a todos. Vou fazer o nosso print, pastor. Vou fazer o nosso print. Sim.